Fala galera, boa noite. No vídeo de hoje eu quero poder falar um pouco sobre DTO e falar um pouco sobre como você pode mapear um DTO dentro de uma repository, beleza? Bom, para a aula de hoje, para o vídeo de hoje, a gente vai considerar essa seguinte entidade, uma entidade chamada usuário com o seu ID, nome, login e senha. Aqui no banco de dados eu já tenho aqui essa tabela e eu vou inserir de forma manual aqui um usuário. Colocando login, nome, senha e salvando. Beleza, tem esse usuário. Aqui eu mando uma requisição aqui para o meu back-end. Ah lá, esse usuário está sendo retornado. Só que como vocês podem ver, eu estou devolvendo na resposta da requisição até demais. A senha do usuário, que é algo sensível, um dado sensível, está sendo retornado também. Então por isso que a gente implementa esse conceito chamado DTO, que é um objeto de transferência de dados. Esse DTO ele ficaria da seguinte forma. Eu teria então um pacote chamado DTO para poder ficar bem organizado. Teria aqui um usuário DTO. E vamos considerar que quem chamou essa requisição, quem fez essa requisição lá no front-end, vamos supor que eles fizeram uma requisição, mas nessa requisição eles só precisam do nome e do login, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui, um string nome, private string login, beleza? Vou colocar o @data para que o próprio Lombok possa fazer o get e o set dessas duas propriedades. E vou criar aqui um construtor dessa forma aqui. Beleza. Uma vez que eu tenho esse objeto implementado, o que a gente pode fazer? Na nossa repository, eu vou criar aqui um método que vai retornar uma lista de usuário DTO, certo? Vou chamar o nome de buscar todos, beleza? Aí aqui eu vou ter uma anotação @query. A gente vai implementar o nosso select, ok? Para que a gente possa estar implementando aqui o nosso select, ou seja, fazer com que esse repository ele já me retorne uma lista de DTO, a gente pode fazer da seguinte forma. Dentro aqui do DTO, a gente pode estar copiando aqui o nome do pacote. Ficaria assim, ó, select new, copia o nome do pacote, ponto, usuário DTO. Como você pode ver, a própria ideia já me deu o autocomplete. Esse usuário DTO, ele espera um construtor com dois parâmetros, que são justamente o nome e o login. Então, o que a gente faz? A gente vai ter aqui o usuário, que a gente vai colocar o alias dele de U. Então, aqui com U, eu tenho tanto a propriedade nome, que seria esse primeiro parâmetro, quanto o login. Então, basicamente, aqui eu tenho um select geral, ou seja, estou selecionando todos os registros da tabela usuário, coloco um alias de U, ou o próprio usuário, tanto faz, e com esse alias eu chamo as duas propriedades para poder montar o meu construtor. Lembrando que o meu construtor espera um nome e um login. E é exatamente isso que eu estou fornecendo. Um nome e um login. Entendeu? E com isso aqui no meu controller, quando eu chamar um find all, em vez de eu chamar o próprio find all que ele usa lá do CRUD repository, eu já vou chamar aqui o nosso método que a gente implementou. Em vez de retornar um usuário que trazia outros campos, inclusive a senha, agora ele vai retornar uma lista de usuário DTO. Então, no que eu subir aqui de novo minha aplicação, e se não der nenhum problema e eu mandar requisição,
Aí funcionou. Agora só está sendo retornado no response, no retorno da minha requisição HTTP, somente o nome e o login. Entenderam? Então, assim, utilizando esse princípio DTO, eu consigo estar retornando apenas os dados que são necessários, evitando expor dados que ou são sensíveis ou que são até desnecessários para o front-end. E também, né, eu mostrei para vocês como eu já posso retornar diretamente um próprio DTO utilizando aqui essa estratégia, ou seja, eu crio um novo objeto usuário DTO para cada lista de usuários que esse select me retornar, certo? E isso daqui que eu fiz funciona também da seguinte forma. Eu coloquei ali o construtor manualmente, só para que vocês pudessem compreender, mas se eu fizer um allWorks constructor, vai dar a mesma, porque aí ele vai criar um construtor, né, tanto com nome quanto com login, com os dois parâmetros, e vai dar na mesma. O único probleminha é que, pelo menos aqui no IntelliJ, ele fica dando esse errozinho aqui, fica vermelhinho, como se ele não tivesse encontrado, né, o construtor. Mas ela funciona normalmente, né, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, está funcionando normalmente sem nenhum problema, entendeu? Então, nesse vídeo, eu mostrei um pouco de como implementar já uma lista de DTO, mapear um DTO diretamente para a tua repository, e também expliquei um pouco desse conceito de retornar um objeto de DTO. Aí, dessa forma, né, que a gente está trabalhando aqui, a gente consegue estar retornando para o front-end ou para algum outro serviço, né, que vai consumir aqui a nossa API apenas os dados que são necessários e evitando assim qualquer tipo de processamento a mais, sobrecarga no servidor ou expor dados sensíveis. Bom, simples vídeo, objetivo, e espero que vocês tenham compreendido. Valeu, galera, tamo junto, abraço, é nóis.